Olá, galera, tipo Zenith. Vamos começar mais um episódio. E aí, Bora! vamos lá. Bora. Bora! Bom dia, boa Pass- tarde, boa noite. Vamos! Vamos! Passando aqui então para a gente começar mais essa oportunidade de evolução que a gente tem a cada dia que a gente escuta um podcast, a cada dia que a gente lê um livro, a cada dia que a gente vive. Bora lá? Fechou, vamos nessa. Então, qual que é a nossa pauta de hoje, pessoal? Alguém sabe me dizer qual que é a nossa pauta de hoje? Não sabemos. Eu bem que eu gostaria para poder ajudar todo mundo, mas sim. Ai, E ninguém trancou sabe, é um pouco. sempre na minha vez. Eu pulo, hein? Não vi Como essa assim? parte, não. Como assim, gente? Como assim? Olha só, deixa eu começar então falando aqui para vocês de uma dificuldade que eu tô tendo e eu queria saber, de repente, se vocês conseguem me ajudar, enfim. Porque, assim, com essa história que está acontecendo, para quem está ouvindo o podcast, nós estamos passando pela pandemia. Se você está ouvindo depois disso, que bom, sinal de que ela já acabou. Mas agora nós estamos passando pela pandemia. E então está sendo um pouco desafiador, né? Eu diria até, assim, difícil. E aí eu estava pronta para lançar um produto, estava pronta para começar algo novo dentro da minha empresa. E aconteceu isso aí. E aí eu não sei agora o que eu faço, gente. Não sei o que a gente faz, eu não sei para que lado que eu vou. Às vezes eu me sinto uma barata tonta dentro da empresa. Não sei. Bem nesse momento, né? Pô, o mundo inteiro rodando e bem na nossa vez acontece isso. Tudo acontece com a gente. É Ai, verdade. mas Coisa eu acho que tu tinha que chata. olhar para todo mundo que está ao redor de ti. Eu acho que tu tem que ajudar todo mundo, os teus funcionários. Então, tu tem que começar a ajudar, mano. Acho que tu tem que olhar para eles e ajudar. Mas deixa eu fazer uma pergunta para a Sá. Sá, teu produto tá todo pronto? Então, mais ou menos, né? Não sei. Eu acho que ele tinha que estar É. mais pronto, inclusive, para eu poder lançar. Mas assim, eu estava super organizada, né? Eu tinha me planejado muito para isso. Ah, mas eu sei, mesmo assim, vai lançar um produto que não tá pronto? Pois é, acho que não é nem questão de ser pronto, né? Tem que estar perfeito no momento que a gente está passando, né? Tem que estar perfeito, não pode estar Ai, não, pronto, sabe? simplesmente Tu pronto. tem que ajudar. Tá, mas como vocês querem que seja pronto e Para com perfeito? isso, Ninguém larga ajuda. isso. Porque Não, daí, Ninguém Ajuda, tudo pra tem que mim, começar sempre a olhar eu. as pessoas. daí as pessoas não vão ter dinheiro agora nessa época também, né? Eu Não, fico mas tu não pensando. precisa cobrar. Entrega de graça. Ai, Ainda é essa. como assim? Na nossa vez é de graça. Que negócio é esse? Mas eu preciso pagar meus funcionários. Como é que eu vou lançar um produto de graça? Eu preciso de dinheiro também, gente. Eu não sei mais o que eu faço nesse sentido. Não, Ué, foca nas ações, deixa o seu produto perfeito e lança ele. Foca nas ações, deixa ele perfeito, e aí lança ele. Não, Funcionários. não. Acho E que quem tu tá tem que pensando na entregar de gente? Ninguém graça. pensa na gente. Eu acho que tem que ajudar as pessoas. De graça. De graça. Tem que ajudar. Não tem essa de cobrar agora. Tá, mas Não, olha só. Sá, eu acho que tu podia fazer um planejamento, colocar passo por passo, ver o que falta para o teu produto ficar bem pronto, e aí tu faz um cronograma, e aí tu vê, de repente até já passou aí a pandemia, sei lá. É, Mas Tem assim, que se não saber. tiver perfeito, Já. é o seguinte, se não tiver perfeito, a hora que vir a próxima pandemia, como que vai ser? né? Dizem que talvez O que tenha vai uma acontecer? segunda onda da pandemia, né? Era só o que me faltava, né? De novo na nossa vez? É quando Outra? ele estiver pronto, vem a segunda onda. Mas olha só, eu tava pensando o seguinte: para eu poder ajudar todo mundo, né, gente, eu preciso primeiro me ajudar. Se eu não conseguir fazer isso sozinha, se eu não conseguir fazer isso por mim, como é que eu posso fazer pelos outros? É verdade, Não, ninguém mas tu ajuda a gente, né, Sá? consegue. Tu consegue sim. Tira tudo que tu tem aí e ajuda o outro. Vai lá. Ah, mas acho que o que a Samanta tá falando tem sentido. Tem sentido, Lili. Não, eu acho que ela tem que ajudar. De qualquer forma, agora não é hora de pensar em monetizar. Agora é hora de pensar em ajudar. E tá, mas se eu fosse fazer ele de graça, tá? Vamos supor.
ele não está totalmente pronto. Mas às vezes eu penso que é melhor eu fazer uma coisa, mesmo que ela ainda não esteja perfeita, né? Porque, enfim, aquela frasezinha que todo mundo fala, feito é melhor que perfeito, né? Eu não. Eu acredito que você tem que ser excelente, tem que estar excelente o produto. Imagina uma hora dessa. Como que você vai lançar um produto numa hora dessa se ele não tiver pronto para as pessoas, excelente para as pessoas receberem nesse momento? Ai, gente, não sei. Aí às vezes eu fico um pouco com medo também, né? Porque, ai, é uma pandemia, tá todo mundo meio fora da casinha, e daí daqui a pouco a gente vai entrar em crise também. Mas eu não posso ficar só pensando nisso, né? Porque tem muita gente que ganha muito dinheiro na crise, eu acho. E o mas que eu os acho outros que tu vão tem que falar de pensar em você ajudar. se não der certo? E o que os outros vão falar de você se não der certo? Vão falar o Mas quê? eles Não vão estão nem falar olhando pra sempre. gente, não cuidam da gente. A gente tá aqui sozinho, se dedica e tudo sobra aqui. Não tenho paciência. Tudo na nossa vez, nunca dá chance. Incrível, né, pessoal? Olha só, deixa eu contar uma coisa para quem está ouvindo todo esse nosso diálogo. Vocês se identificaram? Eu me identifiquei muito em muitos momentos, eu queria muito rir, porque o pessoal aqui foram ótimos. Parabéns para vocês. Não sei, será que vocês reconhecem muito esses seres? Lembra que semana passada, no episódio passado, eu falei dos seres que moram na nossa cabeça? Os seres estavam aqui hoje, materializados e falando com a gente. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre tudo isso que a gente comentou agora? Olha, gente, foi tenso, hein? Só para vocês saberem. Eu achei muito engraçado. O Thiago, achei muito engraçado. Ele estava Esse é o perfeito. papel, foi muito bom, né? Sempre eu. Eu acho que isso. de coach Agora, financeiro tu tem que investir na carreira artística, hein, Thiago? No meu script tá escrito aqui, ó, bastante dramático. Foi. Sensacional. Vocês conhecem pessoas assim, pessoal? Essas pessoas que tudo acontece com elas, essas pessoas que são exatamente como o Thiago estava falando, reconhecem isso ou se reconhecem, né? Conheço. E vocês se identificarem em algum outro dos personagens que os nossos outros colegas estavam fazendo? A Lili, nossa coach de líderes, estava aqui falando um pouco sobre aquela pessoa que está sempre querendo ajudar a qualquer custo. E ser um líder assim é positivo, Lili? Eu posso ser um líder assim? Eu acho que tem vários estilos de liderança, né? Cada um tem que eleger o momento certo para cada estilo de liderança. E tem momentos que precisa ser assim, mas momentos que isso não deve ser assim. Por exemplo, agora, com a pandemia, é um momento que as pessoas precisam tomar rédea de situação, ela que dá o exemplo para as pessoas. Então, às vezes não é sendo tão prestativa, mas é se mostrando preocupada com as pessoas, sim, mas tudo tem um limite. Se o líder, por exemplo, não estiver bem com ele mesmo, como é que ele vai passar isso para as outras pessoas da equipe? Então, modelar os vários estilos de liderança dentro disso é bom. E a pessoa que é muito prestativa, eu costumo dizer, né? Veste o santo e deixa atropelado. Então, não adianta nada eu querer abraçar o mundo e eu não ter nem para mim. Então, eu vejo muito disso quando a gente começa a falar de ser prestativo, né? E aí eu começo a criar expectativas dentro de mim, começo a me tornar uma pessoa frustrada, ansiosa, triste, e começo a projetar no outro coisas que eu quero para mim. Então, isso não é legal. É bom, de uma certa maneira, né? É aquela coisa que a gente já nos outros podcasts, é uma força, mas se eu usar ela em excesso, ela vai virar minha criptonita e vai acabar me sugando. Exatamente. Aquela frase que eu falei ali porque para quem não reconheceu, né, eu estava fazendo o sábio. Na nossa mente existe o lado do sábio e o lado dos sabotadores. Então, quando eu respondi para ela, mas eu só posso ajudar os outros depois que eu me ajudar, é uma maneira que a gente tem de falar com o nosso prestativo usando o nosso sábio, né? A Dani queria falar, Dani? Não, só ia complementar do que a Lili falou.
o líder prestativo, e mesmo que não seja líder, né? Chega um momento que, quando ele precisa, ou quando ele acha que as pessoas deveriam ajudá-lo e não ajudam, ele se ressente muito, né? Porque ele dá, esquece de si mesmo. E aí, aquele papo nosso da outra vez, que foi a autorresponsabilidade, ele acaba não tendo, porque ele joga para o outro. E aí, além dele ficar triste, frustrado e tal, ele pode acabar ficando brabo com as pessoas e aí não consegue controlar, né, o emocional e acaba fazendo bobagem, assim. Moral e autoestima vai lá para baixo, né? E o Danilo e a Dani estavam falando um pouco sobre a questão do controlador e do hiperrealizador, né? Todo mundo não, né? Vou estar generalizando, mas assim, o controlador ele é muito visível. Tem bastante pessoas que são controladoras. E ele tem muito isso, né? Eu só faço quando tiver perfeito, eu só faço se eu puder fazer todas as etapas do processo, senão não vai estar bom e eu não vou fazer. E digamos que a frase de resposta para um controlador é o feito melhor que perfeito, né? Não é a frase de resposta para outros momentos, onde a gente pode acabar fazendo de qualquer jeito. Mas a gente tem que saber ver isso, né? Identificar e saber controlar este momento e este sabotador. Esse sabotador aí é primo irmão do insistente, na verdade, também, né? Bem lembrado. Eu acho eles muito, muito próximos, assim, muito difícil de distinguir, né? Porque, assim, todos nós temos essas vozes, enfim, esses sabotadores, ou esses seres aí, como chama a Samantha. Mas, e aí a gente tem, dependendo do momento que a gente tá, tem graus mais altos de um ou de outro, né? Então, nosso desafio é não deixar eles tomarem conta. E aí, tipo assim, essas vozes nos guiarem e nos guiarem a nossa vida, né? A gente reagir a partir delas. E eu sinto muito, sim, o insistente e o controlador muito próximos. Que é muito que as coisas estejam prontas, que as coisas sejam mais perfeitas, ou de achar que nunca está pronto o suficiente para poder mostrar, fazer, né? Colocar, começar. E o controlador vem muito junto, né? Muito junto a isso. Exatamente. E uma pergunta que eu queria fazer aqui, se alguém quiser responder, a gente todos temos, né? A Dani disse, por que a gente tem esses sabotadores e eles são ruins ou não? Quem vai? Posso começar? Os amigos me Claro. socorrem? Porque se eu não puder, vão falar que é sempre na minha vez que acontece isso. A vítima aí, olha a vítima. Na realidade, os sabotadores, eles nos acompanham, né? Eles só é um nome de uma estrutura que nós temos desde o nosso período evolutivo, em que a gente começou a caminhada como seres, né? Como seres coletivos, sociais, dentro dos bandos. Então, eu precisava conviver no bando, porque não estar no bando era a mesma coisa que morrer. Era o bando que se protegia, o bando que caçava, o bando que trazia a proteção para todos os indivíduos. E os sabotadores são artifícios para você ser incluído, né, dentro do bando. Então, quando a pessoa é muito prestativa, ela se oferece mais, ajuda mais, tipo, ele está sempre ajudando. Então, se eu estiver sempre ajudando as pessoas, ninguém vai me querer fora do bando. Né? O vítima, ele se faz de coitadinho. Sempre na minha vez, ele é o mais, assim, manhosinho, o mais, cuida de mim, eu sou um pequenininho, eu sou pobrezinho. Sempre tem aquele que faz um pouquinho mais de manha, não sei o quê, e acaba ganhando atenção. Então, é essa briga nossa interna por querer atenção, que é uma demanda nossa, né, como seres humanos, como seres sociáveis, na realidade, não necessariamente humanos, né? É uma demanda para a gente se sentir acolhido. Eu acho que aqui entra um conceito, né, que é o senso de pertencimento. Mas eu não vou monopolizar a conversa, não. Tem um lance da proteção também, né? De quando a gente é criança, dependendo das coisas que acontecem, como a criança acaba, enfim, montando as coisas para se proteger, né? O nosso cérebro quer nos proteger. E aí acaba juntando regrinhas e fazendo pequenas conclusões e gerando esse tipo de coisa, gerando, né, os nossos sabotadores aí, ou que podem também se juntar com a história das crenças, né? Também é
É que vem junto com eles, né? Sim, Até- eles formam crianças, né? Eu vou entrando tanto naquele ciclo que eu formo a crença de que se eu não for prestativo, não vão gostar de mim. Não vou ser amado, Não vou ser amado. não vou ser aceito. Tudo tem que ser perfeito, né? E aí vai embora. Que isso tudo não Vai é muito voltando. consciente, né, gente? É o que eu ia dizer. Eu acho que as pessoas têm, pode até parecer aqui coisa, papo de doido aqui, né? Mas a gente tem que tomar, as pessoas precisam entender que tudo isso que a gente falou aqui é tudo muito automático. O cérebro já aprendeu, já passou por tanto tempo fazendo a mesma coisa que já está automatizado. Então, a resposta é muito óbvia. Aconteceu e a gente responde. E a gente responde assim porque o nosso cérebro já entendeu que assim é mais fácil, que assim eu vou ganhar carinho, que assim eu vou fazer parte do grupo mais fácil. Então, a grande sacada aqui que eu queria dizer para o pessoal, que é para eles se perceberem, assim, ó, qual é a resposta automática para as coisas que vocês estão fazendo. E que pensamentos que vocês estão tendo, assim. Porque, às vezes, por exemplo, tem dias que eu ligo, realmente, eu acordo, parece automático mesmo. Vai, sai para fazer as coisas, não, você vê que trabalha o dia inteiro, chega no final do dia e aí olha para trás, o que eu fiz durante o dia? Às vezes nem lembra, é tão automático, tão automatizado o negócio que a gente não se dá conta. Então, o modo sábio que a gente fala é justamente eu estar presente e prestando atenção nas coisas que eu estou fazendo. Né? Certo. Consciente, né? Consciente dessas reações aí, das ações que você está tomando, né? Eu acho que isso é importante, né? Com base nessas vozes que a gente escuta, né? Diariamente, toda hora, né? Todo momento, inconscientemente, e a gente acaba tomando uma postura, de acordo com o que você está pensando, né? Que essa vozinha está falando, sempre acontece comigo, ou agora tudo tem que terminar isso aqui, mas isso aqui não está perfeito ainda, tem que deixar, né, lapidar melhor, o que os outros vão pensar de mim, tudo isso daí são vozinhas que estão ali te incomodando e que se você não... E fica inconsciente, né? E muitas vezes acontece que esse inconsciente passa por um tempo, né? Você passa nesse estado por um tempo, como que eu vou falar? Quando você quer começar a prestar atenção nisso, né? A se tornar isso consciente, esse tempo tende a diminuir, porque você consegue mais rapidamente identificar esse seu estado, essa voz que está te falando. Então, é um treino, né? É um treino, é uma prática que você tem que estar mais consciente no que você está pensando, nas ações que você está fazendo. Eu acho legal a maneira como o Danilo colocou aqui, porque pegando o exemplo da Dani, né? Às vezes você vê uma criança ali, ela é mais manhosinha, ela é mais mandona, não sei. A criança ainda não tem essa percepção do controle, né? Que ela pode controlar as vozes e que ela tem esse poder. Na realidade, não é que ela pode, ela tem esse poder. Então é muito mais nítido na criança porque ela não tem esses filtros. Então você consegue perceber externamente a ação dos sabotadores, né? Você consegue ver a criança que se faz mais de vítima, que é mais prestativa, que é mais controladora, justamente porque ela ainda não desenvolveu esse filtro que a gente tem de, opa, peraí, será que é isso mesmo? Será que a gente está chamando aqui do sábio, né? O sábio é o que combate aqui internamente essa voz, senão a gente vai ser fruto das ações dos próprios sabotadores, né? Deixa eu perguntar. Desculpa, pode falar, Danilo. Tá, só puxando o gancho aí, né? Porque eu tenho 2 filhos aqui e aí queria puxar esse gancho, né? O quanto que essas vozinhas, né? De prestativo, né? Que a gente tá falando, de querer sempre ajudar os outros, a gente não passa isso para os nossos filhos. Não, você tem que ajudar mais, tem que colaborar mais com os outros, tem que fazer isso, tem que ser... o quanto que nós, como pais, não estamos incentivando também os nossos filhos a serem assim, né? Uhum. E deixa eu perguntar aqui para a gente ir caminhando para o final. Eu tinha feito a pergunta se é ruim, né? Na verdade, então, só concluindo assim, não é ruim. Os sabotadores, eles servem para a gente sobreviver, só que depois de um tempo, quando eles viram uma crença e quando eles entram no automático,
é que pode ser ruim. Então, a gente precisa começar a aprender a lidar com eles para a gente poder controlar e regular, né? Controlar sem ser o controlador, poder regular eles para usar eles a nosso favor, né? Ou para não deixar eles nos impedirem quando a gente poderia estar em movimento. E aí a minha pergunta final aqui é: o que eu faço para ter consciência desse sábio? O que eu faço para ativar esse sábio? Como que eu faço isso? Uau. Olha só, os pensamentos, eles geram emoções, né? As emoções geram pensamento. É muito rápido, assim, O muito... conceito é ao contrário. Para mim, assim, os pensamentos, eles geram emoções. Então, assim, se os meus pensamentos, na verdade, estão carregados aí de um ou outro sabotador, na hora eu vou ter uma emoção. Eu acho que as pessoas começarem a prestar atenção quando elas sentem algumas emoções que são ruins, né? Tentar identificar e olhar, fazer o caminho reverso, olhar para trás e ver, mas o que aconteceu, né? E aí tentar enxergar de fora, assim, tipo, tá, não sou eu que tô ali, eu vou olhar de fora. O que eu poderia ter feito diferente? No que está ao meu alcance? Mas eu entendi, Dani. É aquilo que a gente falou da semana passada, né? O que te irrita? Tu começa a sentir uma irritação, tu começa a sentir uma frustração, começa a sentir alguma coisa a partir daquilo que tu tá matutando lá na tua cabeça, né? A partir do pensamento. Eu entendi. Eu quis dizer, porque Isso daí faz gira sentido um ciclo, né? Às vezes, porque se torna automático, a gente fica preso dentro desse ciclo. A gente realmente acredita que tudo acontece com a gente, que nem o Thiago falou antes. Nossa, tudo acontece comigo, tudo é sempre assim. E aí, como tu acredita nisso, né? Pra ti, tu tá ali naquele ciclo. E Sim, esses dias eu estava conversando com uma psicóloga e a gente estava falando justamente sobre isso. E aí ela disse que, falando de neuroquímica, né, cientificamente falando, que o nosso cérebro, as nossas emoções duram aproximadamente 6 segundos. Né? Então, tipo assim, a raiva, ela dura só 6 segundos, a alegria, ela dura só 6 segundos. Todo sentimento que a gente tem, ele dura só 6 segundos. Mas como a gente tem essa questão de se apegar ao sentimento, a gente fica ali retroalimentando. Então, por exemplo, eu tô brava com alguém, eu fiquei zangada, irritada com alguém. Essa minha emoção, eu fico alimentando com um pensamento ruim a respeito daquilo, que continua alimentando a minha emoção. E aí eu consigo alimentar e dizer para o meu cérebro que eu vou ficar bravo, por exemplo. E que essa emoção podia durar só 6 segundos, na verdade, né? E aí, de tanto eu ficar alimentando isso, dura, às vezes, até um dia inteiro, dependendo da situação. Então, é uma decisão minha. Se essa emoção ela é boa, beleza, faz sentido eu realimentar. É um ciclo virtuoso que a gente fala. Mas se essa sensação está me trazendo coisas ruins, que é a ansiedade, o medo, ou a raiva, enfim, e isso não está sendo bom, vai de mim. Peraí, preciso dar um jeito de tirar isso de mim. E aí, ouve uma música, sei lá. Lembra daquela historinha, tipo, conta até 10? Conta até 10, sim. Perfeito. Né? Sim, Dá tempo do cérebro absorver tudo. Sabedoria milenar dos avós, né? A Samantha ia falar alguma coisa, eu fiquei curiosa com a história do conceito. A Samantha fez uma reflexão também sobre o conceito dela de emoção primeiro. Não, eu não sei o que eu ia falar, Dani, mas assim, só para explicar, é que as emoções vêm primeiro, né? Eu acho que eu confundi emoções e sentimentos. Ah, tá. E aí vem primeiro a emoção, aí depois tu tem o sentimento. Daí o pensamento, ele pode estar mais atrelado ao sentimento do que à emoção, na verdade. Por isso que ele perdura. Né? A gente fica mais... talvez seja um papo... eu acho que na verdade é essa retroalimentação que ele comentou, né? Porque a emoção, tu sente na hora. Espera ali, conta até 10, deixa passar 6, ela vai baixar. Só que o sentimento, daí é uma escolha tua, né? Tu te apegar nisso, isso vira um sentimento, realmente. Então, acho que daí fica nesse ciclo aí. O que me fez, a Sam me fez lembrar, né? Que
no livro do Daniel Goleman, ele fala, né, que a gente tem a amígdala cerebral, né, falando um pouquinho de neurociência, só aí bem rapidamente, e ela faz o sequestro, né, do seu cérebro, assim, momentaneamente. Então, ela vai disparar as emoções, inconscientemente. Isso. Então, isso a Sá me fez lembrar disso daí, né? Porque as emoções vêm antes. Porque depois que você vai vai vir os pensamentos conscientes, né? Que vão te gerar sentimentos e vão instalando emoções. É assim que eu vejo, né? Vem um sentimento e aí instala a emoção. Que aí a emoção é aquele mais punk, né? Mais que vai deixar você mais enfim, para baixo, enfim, né? Dependendo da emoção que tá ali. A emoção tem a ver com sobrevivência, né? Todas as nossas Isso. emoções têm ligação com sobrevivência. E os sentimentos, eles, na verdade, a gente tem domínio sobre, né? Então, uma das grandes coisas que eu posso fazer para começar a ativar o meu sábio é essa pergunta que a Dani colocou no início. Mas começar a refletir, por que eu estou sentindo isso? E, gente, é desafiador. É difícil, porque, eu vou dar um exemplo. Ontem eu acordei e eu estava irritada. E eu fiquei, por que eu estou irritada? Porque eu tinha uma coisa às 4 horas da tarde para fazer que estava me deixando irritada o dia inteiro. E até eu entender que eu estava irritada por causa daquilo e pelo que eu espero daquilo, e tinha tudo a ver com o meu prestativo, porque eu acho que as pessoas não dão valor para aquilo ali que eu estava fazendo e tal. Então, assim, ó, é bola de neve. E aí a gente tem que entrar em consciência para a gente não ficar largando e despejando nas pessoas que estão ao nosso redor, para a gente, né, não ficar tornando isso, ativando os sabotadores dos outros, né? Porque daí no momento que eu faço alguma coisa, eu ativo do outro ali e vira uma cadeia praticamente. Uma coisa que eu queria pontuar aqui é que isso que a gente está falando, né? Sábios sabotadores. Um trabalho do Shirzad Chamine, tem um livro chamado Inteligência Positiva, se alguém tiver interesse em ler mais, saber mais, estudar mais sobre isso. Uma das dicas que ele dá lá no livro para a gente ativar o sábio é a gente se trazer, né? Se colocar num momento de presença plena, ou seja, de consciência. Então, eu vou almoçar, eu vou mastigar, eu vou prestar atenção na minha mastigação, eu vou sentir o garfo na boca. Tu ficar alguns segundos ou 1 minuto naquele momento ali, só prestando atenção. Só isso. E, na verdade, isso vale para tudo, né? Todo o problema que a gente tem, tudo que está acontecendo na nossa vida, a gente fica mal porque a gente sofre com o que pode estar vindo ou sofre com o que a gente acha que aconteceu. E quando tu te coloca no momento presente, tu consegue olhar para a situação e aí pensar, não, mas eu posso fazer isso, né? Essa é a ideia. Shirzad Chamine deu um nome bonito para contar até 10 da sabedoria milenar dos nossos avós, só isso. Ele contextualizou bem, né? Assim, trouxe para o lado científico também, né? Que às vezes a pessoa não acredita. Mas nada mais é que o contar até 10, é tu te trazer para aquele momento e, não, peraí, deixa eu pensar aqui, né? Te trazer para o presente. E é uma técnica que a gente já tinha, só que a gente não dá bola, né? Porque, coisa, caramiola do meu avô, né? E tal. E aí a gente está mostrando que isso vale. E dá Quer contar até 10? Faz 3 respiração profunda aí e só concentrar nela. 3, só 3. Não precisa contar até 10. 3 respiração profunda e fechou. Vai dar 10 segundos. Eu acho que é isso, né, gente? Existe todo um trabalho aí que nós também fazemos, né? De mapear os sabotadores, enfim, ajudar a enxergar onde ou o que as pessoas também podem fazer. Mas eu acho que essa dica inicial aí, sozinho, de contar até 10, respirar e ter a presença plena é o primeiro passo, né, de tudo. Beleza. Muito bem lembrado. Você se perguntar, né? Se perguntar, né? O que, né? Como a Sá falou, né? O que tá fazendo eu tá irritado, né? Eu tá irritada, né? O que tá fazendo eu ser assim, que eu não sou assim normalmente? Se perguntar.
Exatamente. Muito bem lembrado, Dani, que quem quiser fazer a avaliação dos sabotadores, quem está ouvindo aqui este podcast e quiser fazer a sua avaliação dos sabotadores, pode procurar a qualquer um, sem o menosprezo da palavra qualquer, né? Mas qualquer um de nós no Instagram, ou mandar um e-mail para a gente, que aqui no podcast tem o e-mail, o nosso e-mail para você mandar, e solicitar que a gente faça uma avaliação de sabotadores de presente para você. Então, se você quiser esse presente, é só entrar em contato com a gente. Alguém que Mas fala é limitado, né, Sá? Desculpa, É Dani. limitado, né? É limitado? É claro, a gente quer dar presente para todo mundo, mas conforme a nossa disponibilidade, as nossas agendas, né? Que nós somos 5 aqui, então se cada um atender um, já tem 5 aí, né? Garantido. Certo? Vamos frisar só uma coisa. É presente, mas não é o prestativo, é o sábio falando, né? Tá consciente isso, não é prestativo. Então tá, gente. Então a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada para você que ouviu. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar com outras pessoas e vai ser um prazer ter você aqui no próximo episódio. Muito obrigada, pessoal. Um beijo. Um abraço. Fique bem. Até o Abraço. próximo.